E aí, pessoal, resolvi interromper aqui minha caminhada matinal para conversar com vocês sobre o cenário político da direita em 2026, sobre como o Tarcísio ele é a aposta mais segura para ganhar essa disputa para a presidência e sobre como isso aí vai arrebentar o MBL internamente, vai ser a fonte de crise imensa. Só que antes vamos falar sobre Tarcísio, né? Por que eu acredito que ele seja a aposta mais segura? Tem entrega, tem resultado, não tem a rejeição do Bolsonaro e tem o potencial de levar o eleitorado dele. Vamos falar de rejeição primeiro. É muito difícil você disputar a majoritária tendo 50% de rejeição igual o Bolsonaro quase. É muito difícil ganhar com a rejeição de quase metade do eleitorado. Tanto que na última eleição, né, o Lula e o Bolsonaro eles tinham um nível de rejeição muito parecido, um nível de rejeição alto, a árvore aí, pessoal, né? Mas o que no final deu a vitória para o Lula é que muita gente que votou no Bolsonaro se decepcionou com ele e deixou de votar nele. Deixaram de ir votar. Não votaram no Lula, mas deixaram de ir votar porque se sentiram traídos pelo Bolsonaro. Aí você vê como que é um negócio frágil, é um equilíbrio frágil uma eleição assim. Então, um nível de rejeição alto dificulta muito a vida de um candidato. Aí o que podemos falar sobre o Tarcísio? Ele tem o potencial de pegar o voto bolsonarista, mas ele não tem a mesma rejeição do Bolsonaro. Não é polêmico com o Bolsonaro, ele é mais político, mais da articulação, mais do centrão. E aí a gente vai para outro ponto interessante. O Tarcísio ele é a aposta do centrão para essa próxima. Ele é a aposta de criação de consenso. Pelo menos é assim que eu visualizo, né? Essa é a análise de cenário que eu vejo. Vamos ver também para atravessar a rua, né? Não vamos fazer bobagem. Eu vejo ele sendo o nome de consenso do centrão. Vocês lembram do Alckmin na última que ele disputou para presidente? Então, vou falar para vocês. Era mais ou menos a mesma coisa. Só que ele não tinha identificação nenhuma com pautas, ele era completamente inócuo, ele tinha uma aliança firme, uma aliança forte ao redor dele, mas era completamente inócuo. Era o picolé de chuchu, então não deu certo. Só que com o Tarcísio pode dar certo, né, pessoal? Com o Tarcísio a coisa pode ser diferente. E aí, qual que é o problema pro MBL? O problema pro MBL é o seguinte, que a missão, né, o partido do MBL, vai ter que ter o próprio candidato para lançar na disputa a presidente, tá? O próprio candidato para colocar em pauta no debate nacional as ideias do livro amarelo, as pautas do movimento, aquelas ideias que a turma do movimento gosta, a turma do movimento defende, que não vão ser defendidas pelo Tarcísio porque ele vai ser um candidato do consenso, ele vai ser um candidato do centrão praticamente. Então ele não vai defender as medidas extremamente radicais e desumanas do MBL em relação à corrupção, em relação à máquina pública, em relação a criminosos, etc, etc. Ele vai manter aquele perfil de falar grosso com o vagabundo e tal, bacana, falar que é anticorrupção, mas realmente fazer as coisas que precisam ser feitas, que beiram até rasgar a Constituição, ele não é o cara para isso. Tá, mas e aí onde veio o problema? O problema é o seguinte, é que o Tarcísio vai ser o candidato da direita. Esse é o problema. E aí, a missão lançando candidatos, lançando chapas em todo o Brasil, vai ter centenas de candidatos. E deixa esse ônibus maldito passar, transporte público filha da puta. Vou voltar também, vou agora pegar uma descidinha, vai ser mais gostoso andar na descida. A questão é a seguinte, quando você tem
lá uma meia dúzia de candidatos em vários partidos, você consegue manter mais ou menos a sua pauta. É claro, você tem o problema de que o partido às vezes vai obrigar o cara a defender uma coisa que, né, não funciona muito bem, e aí você tem briga, né? Tem, sei lá, União Brasil, Solidariedade, esses partidos de merda. Isso aí acontece, isso aí é comum. Mas você com um partido inteiro na mão e com chapas na mão, o que quer dizer, né? Você tem várias chapas de candidato com, né, 30, 40 cada um nessas chapas. E aí todos esses candidatos vão sofrer pressão para apoiar o Tarcísio. Ao invés de apoiarem, sei lá, o Renan, o Beraldo, que tem ideias bacanas, eles vão sofrer pressão para apoiar o Tarcísio. Isso vai ser um saco, porque assim, a pressão ela não vai funcionar com um cara tipo o Kim, não vai funcionar com ele. Que ele já faz mais ou menos a cadeira dele, ele tem o público cativo dele, então isso não vai ser um problema para ele, vocês estão entendendo? Mas, sei lá, pro Maiquinho do interior do Rio Grande do Sul, ou sei lá, pro Joãozinho do Mato Grosso, que não é um popstar da política, ele vai sofrer muita pressão vindo do próprio eleitorado, que vai, né, como um bom povo com QI de 83 pontos, vai chegar e vai falar com ele, não, só voto em você se você tiver com Tarcísio. Aí, esse cara, né, o Maiquinho lá do interior, ele vai pegar e vai encher o saco de toda a estrutura do movimento para que ele seja liberado para falar bem do Tarcísio, para ele não perder voto. Tá entendendo o que vai acontecer? Aí você vai ter divisão, você vai ter briga, você vai ter estresse por causa de uma campanha que tem ó, potencial aí de ser vitoriosa. E a situação piora um pouco por causa do seguinte: na época do Bolsonaro, né, nessa última eleição do Bolsonaro, era mais fácil rejeitá-lo porque o cara era um bandido, um criminoso. Haviam, e há ainda, né, elas não desapareceram, então haviam fartas provas de que o sujeito é um bandido. E era fácil debater em relação a isso. Mas em relação ao Tarcísio não tem esse tipo de coisa. Tarcísio não é um bandido. O Tarcísio simplesmente ele é o oposto do projeto. É isso que o Tarcísio é. Ele é alguém de fora do projeto, é alguém que não agrega no projeto e por isso, né, não deveria ser apoiado pelas pessoas de dentro do projeto, dentro da missão e tal. Essa é a justificativa e deveria ser justificativa suficiente. Só que você tem um povo no Brasil com a mentalidade binária, um povo burro, e para eles não existe isso. Ah, o projeto, não, é direita ou esquerda, é contra ou a favor o Lula. Se você não votar no Tarcísio, você quer dar o boga pro Lula. E isso aí vai ser problema, tá bom? Isso aí vai ser encheção de saco para todo mundo. E, bom, vai dar merda. Então, pessoal, quero que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem um like, sininho, essa merda toda. E até a próxima.